Que a doce e paz do nosso irmão maior, Jesus, nos envolva nessa tarde de hoje. Por gentileza, como é que está o som? Boa tarde, está ótimo, né? A gente solicita aos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima para que nos intuam, nos inspire e, sobretudo, nos proteja na tarde de estudo de hoje. Porque, como sempre, falamos, é realmente difícil estudar, porque a sociedade, o meio o qual estamos inseridos, nos impulsiona, nos dirige a ser homens e mulheres de sucesso. E homem e mulher de sucesso é aqueles voltados mais às coisas ou materiais, voltadas ao ter, e esquece do ser. Justamente aqui, nesta quarta-feira, e eu sou Décio, 4/11/2015, estamos falando direto de Palmas, nós estamos o quê? Estudando os princípios, o Evangelho de Jesus, os princípios da nossa doutrina, aquilo que o Consolador prometido. Uma vez que Jesus falou aos seus discípulos que precisava ir para que o Pai mandasse o Consolador prometido para ficar conosco até os finais do tempo. Iam dizer muita coisa que não foi dito e, de uma certa forma, suspender o véu para que várias das coisas ficassem clarificadas e bem entendidas. E isso é o Espiritismo. E o que estamos fazendo aqui agora? Sobretudo, enculturando, olhando, trazendo conhecimento, jogando para dentro de nós conhecimento que vai enriquecer o nosso espírito. Que maravilha, meus irmãos. Hermes, Nick e Embaixador, esses últimos sejam bem-vindos. Eu, como de costume, solicito um dos irmãos colocar um número de 1 a 288. Por gentileza, 288. E você, Sil, quando fizer uma pergunta, 288, maravilha, Zaninha, muito obrigado. Quando fizer uma pergunta e eu passar batido, por quanto vocês sabem, a nossa sala ela tem áudio e tem vídeo, está sendo filmado. Eu, para não ficar olhando só para o PC, olho mais para a câmera. Eu posso ficar batido relativamente a algum questionamento. E aí, eu gostaria que você salvasse numa área de texto e depois, se eu passasse batido, você colocava. Então, Embaixador colocou 288 e Rainha Sol 288. Que coisa extraordinária, coincidência. E como não, a Manuela pôs a idade de Cristo, 33. Vamos ler duas? Como foram 3 solicitações e 2 números, vamos ler? 288. E quando eu falo aqui Embaixador, Zaninha e Manuela, eu estou falando desde mim pessoalmente até o Hermes, que foi a última pessoa que chegou, né? E isso aqui é mais para mim, que estou lendo, porquanto até os ouvidos estão mais próximos da minha boca. E eu preciso, sobretudo, melhorar muito e muito. Então, meus irmãos, o 288 diz-nos textualmente o que segue. Não acumule em seu coração desejos de vingança, detritos do mal. Jogue-os fora, relevando e esquecendo o que lhes fizeram de mal, em palavras, ato e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça. Uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo, que libertará seu coração do peso, da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoa e esqueça para ser feliz. Ibrahim, seja bem-vindo. Veja bem, né? O cidadão me magoou, me fez passar por alguns constrangimentos, me traiu, não foi fiel comigo e mesmo assim eu perdoando e é eu que ganho? Claro que é eu que ganho. Porque se eu não perdoar, Emmanuel foi muito bem claro, eu não desvinculo do meu obsessor. E quando falamos em obsessor, não significa dizer que esse obsessor é desencarnado. Muitas vezes, e tem de uma forma mais vulgar, o obsessor encarnado do que o desencarnado.
O marido pode ser obsessor de uma mulher, vice-versa, a mãe de um filho, o pai do filho, um amigo do amigo. O chefe do serviço pode ser obsessor do subordinado. Então, há essas obsessões. Mas você não perdoando, você fica ferido, você fica com o coração sobrecarregado, apertado. E já disse um filósofo que a mágoa, ela de uma certa forma nos exorta, nos direciona ao suicídio. E você não perdoar, ou você suicidar, ou você tomar um remédio e querendo que a outra pessoa morra, é o suicídio, né? O ódio. Então Shakespeare falou isso muito bem evidenciado. Vamos ler também, né, meus amigos? Vimos que precisamos perdoar sobre todas as naturezas, sobre todas as facetas, sobre todas as vertentes. E quem ganha com isso? Eu te perdoei, você deve... Quem ganha sou eu. Mas para aí, sou casado com a Silvia, 15 anos, ela me traiu, foi ao adultério, mesmo assim eu tenho que perdoá-la dessa. Mesmo assim, irmão X, tem que perdoar? Sim. Porque se eu não perdoá-la, eu vou ficar vinculado, ela fica no meu coração, eu fico pensando, todo dia, eu não me desvinculo. Eu não me desvinculo. Então, quem perdoa é que ganha. Paradoxal até, né? Mas é uma verdade. E a própria psicologia explica isso, viu, meus irmãos? Isso aí não é afirmação crística, não. Não é afirmação dos evangelistas. É a própria filosofia. Zaninha colocou 33. Quem colocou 33? Manuela, né? O perdão tira um peso de cima de nós. E como tira, né, Zaninha? Tira, mas tira mesmo, viu, gente? Nós sempre lemos mas 3 pessoas solicitaram e 2 solicitaram coincidentemente um número. Aliás, dentro da doutrina, né, meus irmãos, não existe coincidência. Então não foi à toa que 2 espíritos solicitaram o número 288. Então não foi coincidência. É porque, dentro do nosso meio, nós mesmos precisamos acionar essa tecla do perdão. Mas 33 diz-nos assim. O meu não é virtual, não, é livro mesmo, então eu tenho que procurar o númerozinho, sabe? 33. Minha querida Manuela, não se impressione com seus sonhos. Isso poderia levá-la a extravagâncias ridículas. Viva acordada no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Porque, na verdade, a pessoa sonhou com isso, significa aquilo, sonhou com a cobra, sonhou com a mão, uma coceira, significa dinheiro. Gente, pede-se a mensagem para a gente viver com simplicidade e não interpretar o sonho como os mesmos foram sonhados ou como talvez a ciência que faz essas interpretações de uma certa forma sugere. O que foi dito a mensagem foi que devemos sim, com simplicidade, mesmo que esse sonho nos direcione a coisas extraordinárias, nos revela entre aspas, alguma coisa extraordinária, não devemos ficar, sobretudo, envaidecidos, né? Ficar, sobretudo, fascinado por esse sonho. Em outras palavras, colocamos os pés no chão e apanhamos aquela fruta que os nossos braços alcançam. Ou por outra, como dizem ou diziam nossos avós, dê um passo do tamanho da sua possibilidade, mas é através do primeiro passo que você chega longe. Mas, ressaltando, sobretudo, não acreditar e não pegar e não ser fascinado por esses sonhos, sobretudo esses sonhos esdrúxulos, esse sonho muitas vezes inatingível. E está aí, meus irmãos, está aí. E passaremos agora aos nossos estudos da tarde. Sempre falamos, sempre que ressaltamos,
estudamos às quartas e sextas-feiras as obras fundamentais de Kardec, de formas sequenciais e sistematizadas. Esses dias, por solicitação de irmãos, não, mas você só estuda a obra de Kardec? Se eu falar que nunca estudamos outra, não é correto. Porquanto, esses dias mesmo já abrimos sessões e 2 vezes o Hermes, uma vez ele falou sobre fibromialgia e outra vez ele falou sobre metapsicose. Mas quando isso ocorre, meus irmãos, o que fazemos? Aquilo que está programado mensalmente, a gente suspende aquela programação voltando. Porque, de forma sequencial, como? Nós estamos estudando hoje o livro dos Médios. Depois do livro dos Médios, foi editado o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive a nossa irmã Shari que vai fazê-lo na próxima sexta-feira. Então estudamos o livro do Espírito, o que é o Espiritismo, o livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, Gênesis e obras póstumas. Além das ditas obras básicas, erroneamente dita por alguns o Pentateuco kardeciano, nós estudamos também obras póstumas e o que é o Espiritismo. E nós estamos aqui estudando hoje espíritos que podem ser evocados. Antes, porém, vamos falar uma introdução de evocação. Devemos evocar espíritos? Kardec, no capítulo 15, ele foi claro, sim, devemos evocar. Porque quando você não evoca, é a mesma coisa de uma reunião estando aberta, se você não dá a palavra a alguém, fica como se totalmente aberta e qualquer um pode pegá-la e dirigir a seu bel prazer, a seu grado. Porém, em O Consolador, parece-me que na questão 269, foi perguntado a Chico Xavier sobre a evocação de espírito. E quem fez as respostas é Emmanuel. E Emmanuel foi claro lá e disse que somos dos espíritos que não aconselhamos a evocação. Pela mesma forma, André Luiz também não aconselha. Para aí, Décio. Então está havendo um paradoxo, está havendo um contrassenso. Emmanuel e André Luiz está batendo de frente com Kardec. Kardec fala para evocar. André Luiz e Emmanuel diz que não. Então está havendo um contrassenso. Longe disso, meus irmãos, essa resposta e a época diz-se da não evocação fora daqueles entendimentos, porque se você fizer uma evocação e não tiver a estrutura adequada, há uma série de malefícios. Vêm, efetivamente, espíritos de um comportamento e de um padrão evolutivo tal que pode lhe prejudicar. Esse aí é o fato de, numa sessão mediúnica, você chega lá no centro, começa a fazer, por exemplo, o ESE, o estudo dos espíritos, e gostaria de estudar mediunidade. Normalmente o coordenador dos estudos vai lhe dizer: Sil, Hermes, não, aguente mais um pouco, para você entender os princípios do espiritismo, porque se você for para a mediunidade agora, é tanta coisa que vai acontecer que você pode tornar-se descrente. E próprio Kardec, em sua época, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, e que na época estudava e era mais assim evocação, ele mesmo admitia várias pessoas, as pessoas, os curiosos. Mas aí o que ocorria? Aquelas pessoas curiosas, estando lá, o seu pensamento, não estando de forma sintonizada, de forma harmônica com o grupo, prejudicava a equipe, prejudicava o grupo mediúnico. Então, meus irmãos, a sessão mediúnica, ela não é fechada, ela não é engessada.
ela, vamos dizer, é restrita. Restrita a um conhecimento. Ora, eu chamo Zaninha, ou mesmo a Sil. A Sil é uma curiosa, ela não vai nem em centro, então ela vai lá numa sessão mediúnica. Uma sessão mediúnica, um dos efeitos que constantemente há, entre outros, transfiguração. Dificilmente o médium que recebe uma comunicação espírita não transfigura um pouco a voz ou o semblante. Se ela não tiver o entendimento relativamente a fluidos, se não estudou dentro da doutrina espírita relativamente a fluido, esse processo de transfiguração, por ela não conhecer, ela vai ficar perplexa, né? Ela vai ficar atônita. Muitas vezes ela nem vai dar sequência ou vai só aquele dia. Em vez de uma pessoa incrédula acreditar, passa a desacreditar. Então veja bem, Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz não foram contra Kardec. Pelo contrário, ressaltou o que efetivamente Kardec tinha colocado. Então vocês entenderam, né? Essa parte de Emmanuel, André Luiz e Kardec. Muito bem. Quais os espíritos podem ser evocados? Eu devo evocar só bons espíritos? Devo evocar espíritos de luzes? Devo evocar espíritos familiares? E quando eu falo espírito familiar, não é da família propriamente dita. Espíritos familiares, Kardec assim os denominou espíritos simpáticos. E até porque família, vocês lembram daquela passagem de Jesus quando ele foi arguído? Olha, arguído não, foi informado, seus irmãos e sua mãe está aí. E ele diz, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Muitos de vocês aqui podem ter sido meus pais, muitos podem ter sido meus irmãos, porque tivemos, né, milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de reencarnação. Então, quando eu falo espírito familiar, é um espírito afim, que, na verdade, em outra encarnação ou reencarnação, ou por outra, em outro orbe, pode ter sido minha esposa, meu pai, meu familiar, um amigo que conviveu comigo. Então, naturalmente. Mas você pode evocar também aquele espírito que nada contribui. Evidentemente, uma evocação para, de uma certa forma, você entender, aquilatar, visualizar aquilo que ele faz e o exemplo que ele dá. Porque não são só dos bons casos. Quando um irmão sofredor manifesta em uma determinada reunião mediúnica, e olha que estão a maioria, né, está precisando de prece, está precisando de orientação, você aprende com esse irmãozinho. Você aprende. A história, como diz Kardec, é feita de fatos. E você, para atuar bem ou fazer um futuro extraordinário, você tem que atuar bem no presente. E para atuar bem no presente, você precisa de conhecer o passado. Então, conhecendo o passado, você, de uma certa forma, organiza o presente e tem um futuro pleno de realização. Chico Xavier, via Emmanuel, também disse alguma coisa relativamente a essa vertente. Todos os espíritos, diz Kardec, qualquer que seja o grau em que encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Né? Prossegue ele. Então, os bons, os maus, os que deixaram a vida há pouco, os que deixaram a vida há muito tempo, né? Os que viveram em época remota, os que viveram em épocas bem antigas, todos podem ser evocados. Todos podem ser evocados. Jesus diz, eu não me recordo aqui qual a passagem, o evangelista que assim o relatou, que há tantos espíritos querendo manifestar que se você evocar uma pedra, a mesma falará. Mas foi a pedra que falou? Foi a pedra que falou? Não, em absoluto. Foi o Espírito através da pedra, né?
Um caso interessante, na época de Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudo, e a Sociedade Parisiense tinha um ninho de pássaro, de pintacilgo. Isso parece-me que na Revista Espírita de 1868, não sei o mês. E aí tinha um médium lá, falou, vamos solicitar, vamos evocar o espírito desse passarinho? Esse ninho estava aí até ontem, não está aí agora, vamos evocar o espírito desse passarinho? Kardec estava na presente sessão. Kardec estava lá nessa reunião, na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Evocou, Senhor Pintacilgo, o que fizestes ou como desapareceste o vosso ninho? Né? E já tinha os filhotes, já estava grandinho os filhotes. Aí o Pintacilgo respondeu, olha, foi crianças que passaram aqui e pegaram, mas eles colocaram o ninho naquela terceira árvore do lado esquerdo, deu as características da árvore. E terminou a sessão mediúnica, lá da Sociedade Parisiense de Estudo. Eles foram lá, e o ninho não estava lá? Estava lá com os pintacilgos e tudo. Agora eu lhes pergunto, foi o Pintacilgo que respondeu? Longe disso. Há uma grande diferença, né, distância da evolução de um pássaro para o homem, assim como há uma eternidade de nós para Deus. Fluidicamente, os animais, por questões fluídicas, não manifestam, uma vez que perispíritos são totalmente divergentes. Então, evocou-se o Pintacilgo e um espírito zombeteiro. Um espírito, até pode não ser zombeteiro, para dar sustentação e, de uma certa forma, dirimir dúvida, respondeu, como se fosse o Pintacilgo. Né? Como se fosse o Pintacilgo. Então, é um caso de um espírito não tão evoluído, ou bem mais involuído, se é que existe adjetivo, do que os médios presentes na sessão, respondendo o questionamento, respondendo a arguição. Teve efeito? Teve, porque a Revista Espírita não fala se foi o próprio Kardec que, de uma certa forma, esclareceu, mas foi esclarecido na reunião seguinte. São Luís era um dos mentores e trabalhava constantemente junto lá com Kardec. Quando existia alguma dúvida, sempre era Erasto, né? Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso. Erasto estava lá, Erasto e São Luís constantemente estava. Tinha alguma dúvida, quando Kardec não passava a Conselho Universal da Espiritualidade. E o que é isso, meus irmãos? Conselho Universal dos Espíritos. É uma dúvida relativamente que você tem sobre determinada coisa, você levar aquela coisa, aquele questionamento a 1, 2, 3, 4 ou mais médios. E, sobretudo, levar esse questionamento a esses médios em locais físicos diferentes. Até para que, não, eu estou aqui na Sociedade Espírita de Paris, aqui sempre há os trabalhos, então, vamos dizer assim, há mais espíritos familiares, vamos evocar nos arrabaldes, nos arredores de Paris, né? Também. E Kardec fazia isso. Muito bem. À frente, Kardec convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência de pessoas que as pedirem, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições. Aí, veja bem, essa particularidade aqui está, de uma certa forma, corroborando a tese de Emmanuel, né, e André Luiz relativamente ao não evocar. Então, Kardec tinha uma moralidade, uma expertise e, sobretudo,
um posicionamento moral muito grande para evocar. Porque você, em nome de Deus, em nome dos anjos protetores que dá sustentação a essa reunião mediúnica, eu evoco São Luís, eu evoco o espírito tal, o espírito Y, o espírito X, mas não significa que, por você invocar, olha, eu falei evocar, agora estou falando invocar Deus ou Jesus, que é condição moral suficiente para que esses espíritos venham. É mais oportuno e quase tão somente, né, a condição moral do evocador, do dialogador, de quem faz a evocação. Então não é, Senhor, nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor, e bater a porta do meu reino, entrarás na porta do céu, né? Entrará ao reino do céu. Então, sobretudo, você tem que ter condições morais, você tem que ostentar, você tem que ombrear a moralidade para fazer essas evocações. E Kardec, convenhamos, é um espírito superior, ele naturalmente fazia parte da pleiade de espíritos da codificação, da pleiade de espíritos responsável pela codificação, porém ele veio antes. Então o espírito de verdade, ou espírito verdade, é Jesus. Porém a codificação foi feita por uma pleiade de espíritos sob a sua batuta, sob a sua tutela, né? A tutela do espírito verdade. Muito bem. Isso, porém, não quer dizer que eles sempre atendem por própria vontade. É aquele negócio. Eu posso evocar, mas o Espírito vem, ele está pronto a toda hora? Falamos isso em estudos anteriores. Que eu evoco determinado Espírito. O Espírito, para vir, para manifestar, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, ele querer. Para aí, irmão X, o Espírito querer? Sim, ele querer. Porque após você desencarnar e ir para o plano espiritual, a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida e verdadeira casa, você não quer mais nada ver aqui ou ficar vinculado à matéria. Então, precisa querer. Em segundo lugar, ele precisa ter condição de fazê-lo. Ou seja, precisa ter condição de atender essa solicitação, atender essa evocação. Como? Ele pode estar em missão, pode estar fazendo alguma coisa, pode estar em outro mundo, pode estar... Então ele precisa ter essa respectiva autorização. E em terceiro lugar, não menos importante, deverá haver sintonia com o médium. Porque quando eu, na condição de médium, intermedio a manifestação de algum espírito, o espírito, perispiritualmente falando, tem que estar em sintonia com o décio. Os nossos perispíritos têm que estar em sintonia. Eu diria até que nós somos um rádio, e o espírito seria a voz que manifesta pela sintonia da onda. Em outras palavras, eu pego o didal, né? Eu nem sei como é que chama, didal, vou torcendo para a direita ou para a esquerda, aquele pinozinho vai, se bem que hoje a maioria dos rádios são digitais, né? Dial, muito bem, Hermes. Eu vou torcendo o dial, e o Hermes, muito bem. Vou torcendo o dial e quando chega na estação específica, mas mesmo antes de chegar na estação específica, você parece que começa a ouvir 1 ou 2 rádios. A hora que chega especificamente na estação, a coisa firma. É o caso. A terceira condição é o espírito estar afinizado. O espírito está perispiritualmente afinizado com o perispírito do médium comunicante. Né? Aí o homem foi radioamador. Então tem muita coisa. E um belo dia, não sei se até careceria estudos, mas mesmo se não o for, é uma coisa que poderíamos reunir aí 5, 10 pessoas, ou o que fosse, para você falar uma coisa que me fascina.
E a rádio amadora ela foi muito importante, não sei se entrou na época da independência, mas não, parece que na época da independência ainda não tinha, né? O rádio tinha, mas não estava aqui no Brasil. Mas em vários movimentos, em várias decisões importantes no Brasil, o rádio amador, a Segunda Guerra Mundial, etc., e várias outras, tiveram uma importância fundamental no processo. Muito bem, então sigamos, né? À frente aqui, meus irmãos, Kardec diz: então as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, uma delas são pessoais e as outras estranhas. Uma pessoal é o não querer, né? O espírito não quer. Porque nós, meus irmãos, estando aqui no plano terráqueo, no orbe terra, a gente quer as coisas aqui e agora, e para ontem. O meu pensamento é dentro de determinado viés, dentro daquilo que eu solicitei. Ó, meu Senhor, fazei com que eu vendo aquela fazenda próxima, né, ao sítio próximo, fazenda tal, etc. tal, porquanto esse dinheiro eu preciso canalizar. Eu vejo a coisa não só de forma pessoal, mas, sobretudo, da angulação material. Da angulação material. E os espíritos, a maioria, excetuando aqueles que ainda estão muito vinculados à matéria, a maioria já desvinculou disso. Está vendo que dinheiro não significa nada. O alimento, a roupa, igual aqui está atrás de mim, vocês vão... esse cartaz da Sala Luz no Caminho, né, está até balançando um pouco aqui. Quer dizer, a gente ainda precisa dessas coisas materiais, desses objetos, para satisfazer as nossas necessidades. O espírito não. Então, esse é o aspecto pessoal. Ele vem? Não, ele não está querendo. A gente fica aqui, oh meu Deus, eu estou com 60 anos, estou com 48, eu estou com essa dor, eu estou com essa enxaqueca, oh meu Deus, me ajuda, meu avô, meu bom espírito, meu espírito familiar, ou meu santo de preferência ou devoção. Ora, gente, ele lá vê que aquilo é tão insignificante, é um tempo tão passageiro que está, inclusive, corroborando, contribuindo para alguma outra coisa. Por exemplo, ele tem o hábito da glutonia, come exacerbadamente. Então, ali está sofrendo, vamos dizer, aquela dor de cabeça, uma vez que, felizmente, a sua digestão não é boa. Felizmente, olha o que eu estou falando. Para quê? Para que ele não coma exacerbadamente, para que ele não faça aquilo. Então, muitas vezes, as dores, as intempéries e aquilo que, sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão, é um descompasso, é, na verdade, um bem extraordinário que está nos fazendo. Mas ainda, meus irmãos e admiradores da doutrina, muitas vezes ou quase sempre, isso fomos nós que solicitamos quando estávamos no plano errático, né? Na erraticidade. Erraticidade nada mais é do que um momento que intermedia uma encarnação a outra. Lá é que planejamos, que fazemos plano, que de uma certa forma, com o nosso mentor intelectual, traçamos aquilo que vamos passar durante a nossa estada no orbe Terra ou no outro orbe, no outro mundo, né? Então, isso faz parte. E a gente que pediu. Tão longe de fazer, olha, mas meu Deus, que injustiça, eu estou com esse câncer de mama, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Fui sempre uma pessoa que fiz as recomendações médicas em sua inteireza, tomei os remédios, sou uma pessoa relativamente no campo espiritual, uma pessoa
se não sou uma sumidade, mas sou uma pessoa melhor que a maioria, vou à missa, vou ao centro, oro, rezo, faço aquilo que recomenda os evangelistas e mesmo assim sou acometido dessa doença. Ora, gente, se tudo isso, se nós fizermos, e mesmo assim tomamos o remédio, fazemos a recomendação médica e efetivamente a gente verifica que não é alguma coisa desta encarnação, desta existência, com certeza fomos nós que solicitamos no plano errático, né? Solicitamos, planejamos e pedimos até o nosso mentor, anjo mentor, que nos ajudasse. Porque a gente, no afã, no fito de evoluir mais rápido, e todos nós seremos um dia anjos puros, espírito perfeito, a gente pede, meus irmãos, as provas mais estapafúrdias. A gente pede as provas mais difíceis de ser cumpridas. Porém, nosso anjo protetor, os anjos que nos dão a sustentação e nos tutelam, vê que esse pedido é por demais, é insustentável e felizmente não nos dá, porque a gente quer fazer uma evolução muito grande. Eu estava lendo um livro que eu não me recordo, não vem o caso a recordar. É um determinado médico fez um trabalho muito bom em sua encarnação e ele era um oftalmologista e ele transplantou muitas córneas, tudo, e queria trabalhar mais, mas sentia um pouco de dificuldade. Lá no plano errático ele falou, não, eu quero ir para determinada região, é uma região de ajuda na África, eu quero me encarnar lá e trabalhar, continuar esse trabalho. Aí o mentor falou, olha, não é que você foi vaidoso, mas está te faltando, você tinha experiência, você tinha expertise no campo teórico, agora você precisa na prática. Vamos fazer o seguinte, você vai encarnar com um problema visual muito grande, aos 4, 5 anos você vai ficar cego, e você vai desencarnar por volta, muito novo. Ele assim encarnou. No livro lá relata que ele encarnou, ficou cego 5, 6 anos e desencarnou aos 23 anos. Ora, gente, a gente fala que injustiça, que tudo, mas ele simplesmente pediu para obter essa experiência corpórea, para, de uma certa forma, trazer experiência com relação à cegueira, vez que, na próxima encarnação, ele seria um oftalmologista. E, como ele não tinha a experiência na prática e lhe faltava, agora sim, ele encarnou, aí não dá a sequência, né, do encarne dele como oftalmologista. Mas por que eu fiz essa colocação? Eu fiz essa colocação foi porque quando há uma doença e a gente fica nessa doença choramingando, falando, culpando os assessores, falando que a justiça divina não está de uma certa forma corroborando com você, não é dessa forma, né, meus irmãos? Não é dessa forma. Dizem que os espíritas sabem sofrer, não é saber sofrer, é sofrer com resignação, é diferente. Quando foi feito tudo pela medicina alopática, ou homeopática, não vem o caso, ou alopatia ou homeopatia, tratou, você prescreveu devidamente, fez as prescrições médicas, então não houve solução, a coisa foi você mesmo que solicitou. E as provações, coloca-se, são muito severas em detrimento à rapidez perdida, justamente. E a gente pede, muitas vezes, coisa estapafúrdia. Repetimos, né? Em resumo do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Primeira coisa, se o médium arvorar em falar que agora às 16 horas vamos ter uma sessão de pintura e essa pintura nós vamos pintar Renoir, Picasso,
né, Van Gogh, Tarsila do Amaral. Ora, gente, e se esses quadros saírem até nessa ordem, pode certificar que é um embuste, uma trapaça. Por quê? Porque os espíritos não estão. Ah, não, Décio, mas espera aí. O cidadão é um médium, um pintor, ele pinta e tem um congresso aqui marcado para tal. Ora, aí já é uma coisa diferente, né? Uma coisa planejada. Já houve um planejamento antecipado, 60, 90 dias. A espiritualidade, muito embora, repito, seja bem-vindo, Aguinho. Muito embora, repetimos, não há tempo. Nós podemos fazer uma reunião, não, a espiritualidade tem que ser, você tem que marcar previamente. Sim, marcar, mas tempo e espaço existe para nós. Existe para nós. Aqui, nesses estudos, ainda fala o seguinte, como os espíritos comunicam por pensamento, e o fato mediúnico ocorre por pensamento e você evoca determinado espírito. Como que ele atende? E Kardec faz um questionamento, olha, seria como o som que precisa do ar para propagar? O som precisa do ar, mas você bate um martelo aqui, o som propaga, se você tiver 200, 300 metros, quase você não ouve. Um foguete, de longe, longe, você ouve um barulhozinho, mas do outro lado da cidade você vê só o estampido, você vê só o foco da luz, mas não vê o som. Agora, o pensamento não tem isso. Ele propaga de forma infinita. Então, o espírito que você está evocando, o espírito que você quer a sua participação, o espírito que você quer a sua ajuda, a sua contribuição, ele pode estar no fim do universo, em outro orbe, porquanto o pensamento, ele dissipa através dos fluidos, não é como o som que a gente tem, ele é limitado, então vai de um ponto a outro. E ele vem, ou mesmo se ele não puder vir, ele sente-se como um frêmito, um choque. Então, efetivamente. Moisés, o profeta, diz Hermes, dos Hebreus, proibiu a evocação dos espíritos como intento de brincadeira, Deuteronômio, justamente. Então, Deuteronômio é interessante que tem certas traduções bíblicas, parece-me que Deuteronômio 19, diz que não deve se evocar espírito, ou o médio espírito não deve. Ou é proibida as evocações do espiritismo. Ora, espiritismo, médio, espírita, são termos criados a partir de 1857 por Allan Kardec. E tem certas... O que Moisés proibiu foi essas evocações de pitonisa, a evocação de espírito, o cidadão estava ganhando dinheiro. E o que ocorre com o espiritismo, propriamente dito? Ele não proíbe, porque o espiritismo não proíbe nada, mas ele não sugere que alguém faça ou que alguma doutrina se importe. E digo mais ainda, quando há as evocações, é para satisfazer alguma vaidade pessoal, algum pensamento, alguma solicitação sua em detrimento ao que você deseja, ou que venha a ajudar algum parente próximo, pela mesma forma, também não é sugerido essa evocação. Alguém que procurava domar um espírito, diz Kardec rebelde, unicamente pela ação de sua vontade, respondeu aquele. O espírito respondeu, deixa-me em paz, com teus ares, né, de falastrão, que não vai mais adiantar. Diria a um ladrão a pregar moral a outro ladrão? É aquilo que nós falávamos, né? E espírito já passou-me corrigendas em sessão mediúnica. Espírita já passou corrigendas em uma sessão mediúnica. Eu estava, nessa época, não bebia muito, mas eu bebia, e tinha um irmão sofredor, isso tem uns 10 anos mais ou menos, um irmão sofredor lá, e eu falava, meu irmão, aí ele disse,
E quem é você? Qual a sua condição moral para falar, pedir para me parar de beber? Você bebe. Você bebe. Eu falei, justamente, meu irmão, e você tem toda a razão. E é por isso que eu sou espírito. Eu estou aqui para parar minhas arestas, eu estou aqui, né, para melhorar a cada dia mais. Mas vamos nós dois, então, parar com isso. Mas ele estava demonstrando na reunião, inclusive como bêbado. Ele sentia, né? Ele estava demonstrando o espírito. Então, na verdade, meus irmãos, o que vale é a condição moral. Você evocar Deus, evocar Jesus, você, esses nomes, esses avatares, né, espirituais para debelar algum mal, não adianta. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, sai desse corpo, oh, faça isso, faça aquilo. Isso o espírito vai rir. O que vai, o que manda, o que delimita é sua condição moral. Catinha diz, a evocação deve ser feita para ajudar alguém em nome em que você não tenha interesse pessoal. Sobretudo, né? Sobretudo. Sobretudo, né, Catinha? Quando há o interesse, quando eu quero para mim e por mim, as coisas não funcionam. As coisas não funcionam. O espírito de venerável eclesiástico que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticamente da lei de Jesus, né? Não foi um discípulo direto de Jesus, mas pregava, foi. E determinado doutrinador, determinado dialogador, o evocou com aquelas deferências, eminente, cardeal, isso, aquilo, e ele disse o seguinte, olha, nada disso. Eu, nesse plano aqui, pessoas que eram muito inferior a mim na Terra, aqui são bem mais superiores. Ademais, nós não temos, não precisa deferência. Então, nada de chamar um espírito de doutor. Vez em quando, eu lá no centro, o nosso centro é GABEM, Grupo Espírita, um dos centros que eu atuo, né? Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Muitas pessoas, doutor Adolfo, falam, olha, ele dispensa essa deferência. Então, esse negócio de doutor, eminente, papa, isso, aquilo, o próprio cardeal lá falou, olha, não precisa. Então, não existe, sabe, meus irmãos? Não existe. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhe permite abranger muito mais extenso no campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que os outros em certas coisas. Isso está falando relativo à evocação, ao chamamento de um espírito, vamos dizer assim, de luz. Porque no início de nossos estudos, invocamos o espírito ou invocamos a Deus. Agora mesmo eu vou, de uma certa forma, destrinchar isso para o grupo. No início dos estudos, nós falamos quais os espíritos que devemos evocar. Falamos que pode ser um espírito bom, um espírito ruim, um espírito mais, menos evoluído, até uma pedra, né, se evocar. Invocação ou evocação? Se eu estou invocado com você, eu estou invocado. Invocar, a partícula in, parece que é uma partícula grega, né? In é para dentro, introjetar, colocar para dentro. Então, invocar é você chamar um espírito, vamos dizer, evoluído da sua preferência, Deus, Jesus, um avô. Evocação é também um chamamento, mas de um espírito que você está querendo que ele venha para te ajudar, para te orientar, para orientar uma sessão mediúnica, orientar ou de uma certa forma intuir num trabalho que você vai fazer. Então é evocação. Tanto a evocação como a invocação, meus irmãos, tem muita finalidade e tem muita coisa prática relativa. Se não, vejamos, eu preciso fazer uma visita
lá em São Roque, São Pedro, São Roque, né? Onde a Silvia mora. Eu falei Pedro, porque todas as vezes que eu ouço aquela música, Silvia, Pedro, eu lembro de você, quando você me deu e eu conheci. Então eu vou lá em São Roque. Mas eu tenho algumas atividades aqui a ser cumpridas. Digamos, tem um seminário, tem alguma coisa no centro, tem um asilo que a gente visita, tem um hospital, e eu estou com essas atividades. E preciso ir lá para conversar com o pai da Sil. Ele está lá, já é uma pessoa de idade, mas cavalga tudo, e eu vi aqui, eu precisava falar, ir lá. Pois bem, aí ao deitar, eu faço uma oração, mais ou menos assim mesmo. Ó meu Senhor, meu Deus, ó meu Espírito protetor tal, ajude-me para que eu delibere de forma certa. Eu, em função dessa viagem que eu preciso fazer lá na Sil, tenho também essa e essa outra atividade. Nessas atividades eu vou fazer isso, isso, aquilo. Lá na Sil, eu preciso conversar com o pai dela, uma vez que ele está pela idade fazendo isso, aquilo, e eu gostaria até de conversar. Ele tem um pequeno entendimento comigo e eu sei, se eu falar diretamente com ele, ele vai ou poderá me atender. Pois bem, o que vai ocorrer? Eu vou acordar, dificilmente, vocês viram que no início da noite eu estava dúbio, eu estava em dúvida qual caminho a seguir, se ficava aqui ou se eu ia lá. Eu fiz essa oração, eu fiz esse pedido ao meu anjo da guarda, aos meus espíritos protetores, aqueles espíritos familiares. Ao acordar, dificilmente eu não tenho uma decisão firme. Então, veja bem, olha, evocou. Quando você chega no centro, coloca o nome naquele livro e nas sessões mediúnicas aquele livro vai para lá. E a pessoa lê e tudo, a oração, aquilo ali foi uma evocação que você fez. Então é muito importante. A prece é uma invocação ou evocação, conforme o caso. Então é muito válido. E a gente pode, na prática, colocar isso em prática e vocês verão que a coisa funciona. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio dos bons conselhos. Olha, quando nós falamos do início do nosso estudo de perdoar, que quem ganha é a gente, quando você dá um presente, quando você ajuda alguém, quem ganha também é a gente. Quando, no caso de uma evocação ou de uma manifestação espontânea, e a maioria desses espíritos são manifestações espontâneas, trazido pelo coordenador da reunião mediúnica ou dos espíritos coordenadores, eles vêm, manifestam, coloca a sua dor pungente, coloca aquilo que está ali afligindo, né, o coração, e naturalmente o dialogador, o médio doutrinador, ele vai orientando, vai, né, direcionando e canalizando. Quando o espírito é por demais endurecido, a gente solicita os mentores, os espíritos sustentadores da reunião, que conduz aquele espírito para um plano ou um hospital espiritual, onde o mesmo terá toda a sustentação devida. Questões sobre as evocações. Aliás, eu vou deixar essas questões sobre evocações para depois. E muito importante essas questões, né? Por exemplo, por que alguém, sem ser médio, ele pode evocar um espírito? E se evocar, surte efeito? O espiritismo ou o espírito evocado atende sempre o chamado? Em que situação ele pode atender o chamado? Quais as causas que podem impedir que um espírito atenda a evocação? Então, eu vou deixar isso para os próximos estudos, porque é por demais boa, é por demais, assim, vamos dizer, importante essas
questões relativamente às evocações. O que eu devo, como fazer, quais os espíritos vão atender, por que o espírito não atende, se ele estiver numa dimensão bem longe aqui da Terra, como ele vai fazer, se ele não puder pessoalmente atender, um preposto dele ou um espírito superior, uma vez que ele está numa missão, esse espírito pode representá-lo, e assim uma série de questões. Então esse capítulo, vamos dizer assim, da novela, não é novela, né? Isso aí a gente está sendo até... esse capítulo vamos deixar para os próximos estudos. Para os próximos estudos. Meus irmãos, deixa eu ver a área de texto aqui. Zaninha coloca: evocar é chamar, fazer vir a si, fazer aparecer por cerimônias mágicas, por encantamentos, evocar alma, espíritos, sombras, energias elementais. Invocar é chamar a si, em seu socorro, um poder superior e sobrenatural. Invoca-se a Deus pela prece. A invocação está no pensamento, a evocação é um ato. Na invocação, então na invocação é uma coisa assim, você é uma pessoa, é um ser, é um espírito, por mais vinculado a nós, né? E você querendo resolver uma coisa per si e para si. Meus irmãos, em assim sendo, eu não canso de dizer, amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês que aqui estão. Cada um de vocês que aqui está, sintam-se abraçados, ausculados, um beijo em vosso coração, e que a divina providência nos ajude hoje, amanhã e sempre. E agradecemos a espiritualidade dos dois planos, sobretudo a do plano maior, né, que são os nossos imortais. Porque lá um dia estaremos e lá é a nossa casa. Por gentileza, Sil, faça o encerramento para nós ou indique uma pessoa para fazê-lo. Então, um beijo em vossos corações. Muita paz. Olá. Desculpa, Décio. Eu estou com a conexão péssima aqui, devido à chuva. Consegui ouvir muito pouco o estudo. Ainda bem que está gravando para mim poder ouvir depois. Então, eu vou convidar a Janinha para fazer a nossa prece de encerramento. Então, agradeço a cada participante por estarmos aqui reunidos. Com certeza, o estudo foi ótimo. Estaremos aqui novamente na sexta-feira, às 16 horas. E hoje à noite tem um estudo do Hermes.